Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Obrigado aí pela apresentação. É um prazer estar com vocês ainda aqui à distância. E eu fico muito feliz quando vejo essas iniciativas, né? O uso da tecnologia para estreitar laços, para nos aproximarmos da palavra de Deus também. Dá um pouquinho de saudade, porque alguns anos atrás, antes ainda da pandemia, estivemos aí na Inglaterra. Eu tive o privilégio de pregar, fazer uma semana de criacionismo na igreja de Barking. E foi uma alegria conhecer os irmãos. Não sei se alguém de vocês eventualmente esteve lá nessa semana, né? Não sei também qual a distância que fica da igreja de vocês até aquela, mas agradeço o convite, né? Sempre que somos convidados para pregar a palavra de Deus, isso nos traz muita alegria. Aliás, dizem que o adventista tem que estar pronto para pelo menos duas coisas sempre, né? Para a morte ou volta de Jesus e para pregar o evangelho, né? Então, espera-se de nós que estejamos sempre preparados para isso. Quando o convite me chegou, eu respondi com maior alegria, sim, eu estarei com vocês, ainda mais sabendo da promessa bíblica de que quando dois ou mais estivessem reunidos em nome de Cristo, ele estaria no meio deles, né? E eu tenho certeza de que Jesus está com vocês agora, com você que está aí me ouvindo, né? Eu não sei onde você está exatamente agora, se em casa, se voltando do trabalho, enfim, mas o fato é que Deus está com você, que o Espírito Santo está com você. Essa promessa é garantida e Jesus mesmo empenhou sua palavra. Ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim, até a consumação do século. E nós cremos essa palavra, né? Que bom que vocês estão estudando, tomando um tempo para estudar os milagres de Cristo. Quando a gente estuda o Evangelho de João, por exemplo, não faz muito tempo nós tivemos esse estudo na escola sabatina, né? A gente percebe que Jesus, ele operou milagres, mas com um propósito muito específico, né? Evidentemente que ele não curou todas as pessoas, não ressuscitou todos os mortos, não resolveu todos os problemas. Isso vai ser feito por ocasião da volta dele e completamente na nova terra, né? Mas alguns milagres foram realizados, algumas curas, algumas ressurreições, e todas elas tinham um propósito muito claro. Primeiro, é mostrar que o inimigo estava derrotado, que o seu reino não ia prosperar. Cada milagre de Cristo era uma pancada forte no reino das trevas, era uma amostra clara de que a morte não é o inimigo definitivo, né? Que a doença também não deve nos é, desanimar tanto assim, a ponto de achar que não temos não há solução para os nossos casos, né? Então, Deus é soberano, ele sabe o que faz, ele sabe quando faz e de que forma fazer. E nós temos que confiar nele. Agora, o fato é que ele tem poder para fazer o que ele prometeu realmente, né? Então, cada milagre que foi registrado no Evangelho de João tinha o objetivo de mostrar que Jesus é o Verbo eterno, encarnado, que ele é Deus na pessoa humana ali no Jesus que nasceu aqui na Terra, né? Era Deus pleno, e de que ele era o Messias aguardado. Então, esses sinais tinham esse propósito: aumentar a fé, fortalecer a confiança das pessoas, né? E nós temos que encarar os sinais de Deus e os milagres também dessa forma, né? Se não for para salvar, não tem sentido um milagre acontecer, né? Sempre há um propósito. E o texto para a nossa reflexão de hoje, me pediram para falar sobre, né? É Lucas 7, 11 a 17. Então, se você tem a sua Bíblia aí perto, quero convidá-lo a abrir comigo nesse texto, que é a ressurreição do filho da viúva, né? De Naim. Lucas 7, 11 a 17. Nós vamos ter uma pequena oração agora, mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo nos impressione, abra o nosso entendimento. Eu costumo dizer que nós temos um privilégio tremendo, né? Que é de ter o autor para nos explicar o que ele inspirou a ser escrito, né? Nós entendemos que o Espírito Santo é o verdadeiro autor da Bíblia, que usou os autores bíblicos. Então, como ele inspirou os autores, no caso aqui, Lucas, o doutor Lucas, nós vamos pedir que esse mesmo Espírito Santo agora abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a mensagem dele para nós nesta noite, tá bom? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de agora abrir tua palavra. Pedimos que o Santo Espírito, essa pessoa maravilhosa, divina, venha agora em nosso auxílio, nos ajude a compreender essa mensagem e fortaleça a nossa fé enquanto caminhamos neste mundo, aguardando a volta de Jesus. Abençoa, Pai, este PG,
Abençoe esses jovens, esses irmãos que estão aqui reunidos nessa sala, que a fé de cada um deles se fortaleça neste mundo difícil, um mundo secularizado, um mundo em que a descrença aumenta, que a nossa fé seja forte o suficiente para suportar tudo isso e com perseverança aguardar a volta de Jesus. Dá-nos a tua paz agora, Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto, então, Lucas 7, 11 a 17. Preste bem atenção aqui em coisas assim como, por exemplo, duas multidões se encontrando. As palavras de Jesus para a pessoa que tinha perdido tudo, né? E o resultado desse encontro. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Uma multidão seguia Jesus. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro, ou o cortejo fúnebre, né, do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou o caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia, a respeito de Jesus, se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Uma história bastante resumida, mas que bom que foi registrada por Lucas. Lembrando que Lucas não foi um discípulo que acompanhou Jesus, né, quando Jesus esteve por aqui, mas ele era um converso, era um grego, portanto, de uma cultura diferente dos discípulos, né? E ele então escreve para uma plateia mais gentia. Então ele também tem um propósito, né? De mostrar aos gentios que Jesus é Deus. Somente Deus pode ressuscitar os mortos. Somente Deus, pela sua palavra, traz à existência o que não havia. A mesma palavra que disse haja luz e houve luz, disse levante-se para um morto, e esse morto reviveu. Jesus devolveu o fôlego de vida para um corpo inanimado. Só Deus pode fazer isso. Então, o propósito é claro aqui no Evangelho, de nos fazer crer que Jesus é esse Deus que veio à Terra e que se compadece dos seres humanos. Aqui diz que o Senhor se compadeceu dela. Sabem, quando a gente pensa em Deus, né, o Criador do universo, é até difícil imaginar que ele teria preocupação ou se compadecesse de pessoas tão pequenas como nós. Se você fizer um exercício mental e lembrar de que o Sol é tremendamente maior que a Terra, cabem milhares de terras no Sol, e se nós pensarmos que o Sistema Solar é um pontinho na galáxia, na Via Láctea, e que a nossa galáxia é um pontinho no universo cheio de galáxias, o que somos nós? Nós somos menos do que um pó, uma partícula de pó desse universo tão vasto, né? E, no entanto, aqui está escrito que ele se compadeceu daquela viúva. Uma pessoa que talvez para a sociedade passasse despercebida. E a partir daquele momento seria ainda mais insignificante, porque a tendência era empobrecer e passar a depender das pessoas, porque era o único filho, o homem. E a mulher tinha uma situação bem desfavorável naquele tempo, né? Então ela perdeu tudo que ela tinha. Literalmente tudo que ela tinha foi-se com aquela morte, né? Mas Deus é diferente, né? Para ele não há insignificantes, para ele não há invisíveis, para ele não há pequenos. Para Deus todos são importantes. E isso me deixa maravilhado com esse Criador maravilhoso, porque ele, a despeito de ser todo-poderoso, o Criador do grande e vasto universo, ele também se preocupa com partículas de pó, né? Com pequenas criaturas num pequeno planeta chamado Terra. Que coisa linda, né? Como é bom saber disso. E como é bom saber que esse Deus todo-poderoso, ele não ficou apenas num trono distante, numa outra galáxia, dizendo assim, eu amo vocês, sim, eu amo vocês, acreditem em mim. Não, ele veio, ele se interessou, ele se envolveu, ele pisou no pó deste mundo, né? Ele experimentou nossas dores, experimentou nossas lutas. Ele também sofreu fome, frio, desprezo, tristeza.
Deus, o Criador, passou por tudo isso. E, de alguma forma, a gente entende que ele compreende ainda mais, a partir disso, o que é ser um ser humano. Eu gosto de pensar que no coração de Deus bate no peito de Deus bate um coração humano, porque Jesus ascende ao céu com seu corpo ressuscitado. Então, a identificação dele conosco ela é uma coisa assim incompreensível, né? Mas também maravilhosa. Como é bom saber que temos um Deus assim. E quando eu leio coisas como esta, o Senhor se compadeceu dela, eu penso, Deus se importa com a gente. É lógico que a ressurreição vai ocorrer, Deus sabe de tudo, mas ele também sofre quando nós sofremos, né? Ele também é tocado por nossos sentimentos, e isso fala bastante sobre o Deus que nós adoramos. Outra coisa que aparece, assim, que salta do texto aqui, é o encontro de duas multidões. Uma multidão seguia alegre, ouvindo as palavras de Cristo, pertinho dele, né? Era uma multidão que andava com Jesus, com um sorriso nos lábios. E, noutra direção, vinha uma multidão com um sentimento bem diferente. Estavam chorando, estavam tristes, acompanhando um caixão no qual estava o menino, o filho único de uma viúva agora. Que multidão, com qual multidão nós mais nos identificamos? A multidão daqueles que estão sofrendo, a multidão daqueles que estão pensando que a morte talvez seja uma despedida permanente, ou a multidão daqueles que andam com Jesus e por causa disso se alegram, se enchem de esperança. Qual é a nossa multidão? Quem é o nosso povo? Né? Agora há pouco nós estávamos cantando aí, né, ouvindo a música Maranata. Esse é o nosso povo, né? Maranata, o Senhor logo vem. Essa é a nossa esperança. A multidão dos que aguardam Jesus, apesar das lutas e dificuldades que enfrenta, ela tem essa esperança. Portanto, é a multidão daqueles que andam com Jesus. Se você andar com Jesus, ainda que venham provas e dificuldades, você também terá esperança. Você também não vai sucumbir às provas deste mundo. Agora, se a sua multidão for aquela de alguém que acha que a morte é o fim, de alguém que acha que uma doença terminal é o fim, aí realmente é algo bem complicado, bem triste, né? Para aquele que conhece Deus e sabe que Ele é poderoso e se interessa, nem a morte, nem a doença, nada realmente tira a paz e a esperança dessa pessoa. É como o Jó que disse, né? Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Essa é a confiança de um servo de Deus, né? E para a gente ter certeza de que a gente pertence a essa multidão que anda com Jesus e que entendeu o significado disso, nós teríamos que responder como Pedro, quando Jesus propôs aquelas pessoas ali, né? Quando ele fez um sermão um pouco duro, as pessoas abandonaram Jesus e ele perguntou aos discípulos: Vocês também querem me abandonar? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso significa, esse é o significado de ser cristão. É pensar assim: se eu não tivesse Jesus na minha vida, o que eu faria? Se eu não tivesse essa esperança, para onde eu iria? Não há para onde ir, não há o que fazer, né? Quando a gente conhece Jesus, realmente tudo o mais se torna secundário e tudo mais se torna pequeno, né? Mesmo a morte. Uma curiosidade aí arqueológica, eu estava pesquisando, né? A cidade de Naim, ela existe até hoje, né? Em Israel, mas é conhecida como Neim. Neim. São ruínas de uma vila e de um antigo cemitério da época que foram encontrados nas redondezas ali daquela localidade, o que confirma que aquela cidade realmente existiu. Mais uma curiosidade, ela fica localizada perto do local onde Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Olha que interessante, né? Lá em 1 Reis 17. Séculos antes, o milagre da ressurreição já havia acontecido ali. Só que nesse caso, Deus usou Elias, o profeta, para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Agora, Jesus, em pessoa, ressuscita outro menino, outro filho dessa viúva ali em Naim. Algumas curiosidades aí, né? Ellen White, ela diz o seguinte ainda sobre esse milagre, né, que está registrado aqui por Lucas. Lá no Desejar das Nações, página 236, ela diz assim: Cristo viu a grande miséria do mundo e seu coração se comoveu com piedade. Ele tomou sobre si as enfermidades da humanidade para que pudesse compreendê-la e salvá-la. Olha que coisa linda, né? É o que eu dizia agora há pouco, né? Deus, ele assume uma forma humana, um corpo humano com todas as mazelas que isso envolve,
todas as lutas que se envolvem, para que pudesse nos compreender até melhor, né? E ter um coração, é o coração de Deus, né? Que se comove e que tem piedade daqueles que sofrem, né? Tem misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem um sentido interessante, né? Eu já vi alguém definir assim, que é como se alguém colocasse o coração na miséria alheia. Corde, né? Vem de coração, cardíaco, corde. Misericórdia. Então Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Deus entende, Deus sofre conosco e Deus tem a solução. Neste caso, ele decidiu resolver na hora, né? Ele cura, restaura e ressuscita. Em muitos casos, ele vai aguardar para o momento da ressurreição final. Eu sei que aqui certamente há pessoas que perderam seus queridos, né, para a morte já. Eu perdi meu pai no tempo da pandemia, né? Ele foi infectado lá pelo vírus e Covid ceifou a vida do meu pai. E nós aguardamos, né, o momento em que Jesus voltará e devolverá a vida para ele. A diferença para o filho dessa viúva é que ele ressuscitou e depois, em algum momento, eventualmente, tornou a morrer, como aconteceu com Lázaro, né? Foi uma ressurreição prévia para demonstrar o poder de Deus. Mas aqueles que ressuscitarem quando Jesus voltar, não mais morrerão. Essa vai ser a ressurreição definitiva, né? Para uma vida imortal. Mas Jesus já deu uma prévia, como se diz, já deu uma palhinha, né? Um spoiler daquilo que vai ser a grande ressurreição no final. Ele tem poder para fazer isso. A diferença é que alguns estão dormindo, né, no pó da terra por 100 anos, outros por 50, alguns dormirão por apenas pouco tempo, mas todos vão ressurgir se aceitaram Jesus antes de morrer, né? Quando Jesus diz, então, jovem, eu te mando, levanta-te, são as palavras de poder de um Deus que disse para o universo, apareça, e o universo apareceu. Quando Davi ora assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está usando a palavra bará, que é justamente aplicada a Deus, quando ele cria algo que não havia. Então, se você quer alguma coisa de Deus, quer pureza na sua vida, quer santidade, quer conversão, peça para Deus. Se ele é capaz de ressuscitar um morto, imagine se não é mais, entre aspas, fácil para ele ressuscitar alguém que está morto em vida. Né? Para Deus não há nada difícil, na verdade, né? Mas muitas pessoas hoje vivem como se estivessem mortas, né? Espiritualmente, mortas na fé, frias. Você pode clamar a Deus também, Senhor, opera em mim esse milagre, ressuscita a minha vida espiritual, ressuscita a minha consagração, e ele vai operar esse milagre. Deus tem esse poder. Ore como Davi, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia que não havia isso nele. Ele não tinha isso para mostrar para Deus, né? Então ele pede para Deus, o Deus que é capaz de criar o que não tinha, o que não havia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Outra coisa que aparece no finalzinho aqui do trecho que nós lemos, né? É que eles glorificaram a Deus e disseram assim, ó, Deus visitou o seu povo. Que bonito isso, né? Lembre-se de que fazia já 400 anos que eles não viam assim um ministério profético poderoso, né? Estavam aguardando já o Messias, é o chamado período intertestamentário. Entre o último profeta do Antigo Testamento e o aparecimento de João Batista, foram praticamente 4 séculos. E o povo, certamente muitos deles já estavam desanimados, o Messias não vinha, e de repente aparece alguém realizando os milagres que a profecia dizia que ele realizaria. Daria vista aos cegos, abriria a voz, né, a boca aos mudos, ressuscitaria mortos. E agora aparece alguém fazendo exatamente isso. Muitos creram nele. E aqui nesse dia, olha só, Deus visitou o seu povo. Esse sempre foi o propósito maior de Jesus com seus milagres, suas curas, seus feitos maravilhosos. Despertar a fé das pessoas. Dar-lhes a certeza de que Deus visitou o seu povo. E eu pergunto aqui para os meus irmãos de Londres, vocês creem nisso? Vocês creem que Deus visita o seu povo ainda hoje? Eu creio, de todo o meu coração. Eu creio que toda vez que nós somos confortados, mesmo em meio a uma perda, é Deus visitando o seu povo. Eu creio que toda vez que nós compartilhamos o evangelho com alguém e vemos o milagre da conversão de uma pessoa, é Deus visitando o seu povo. Eu creio que toda vez que alguém entre nós é curado,
que Deus cura por seu poder direto, ou então por uma mudança no estilo de vida, é Deus visitando o seu povo. Se nós lermos a palavra de Deus todos os dias com oração, nós teremos Deus visitando o seu povo, porque a palavra é de Deus, e o Deus da palavra é revelado nela. Então creiamos nisso. O mesmo Deus que operou milagres no passado, ele continua sendo o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E ele ama todos nós, ama vocês, ele se compadece de vocês. Eu não sei o que vocês estão enfrentando neste momento, não sei se alguém de vocês está enfrentando o desemprego, a doença, uma perda, uma situação de relacionamento, eu não sei. Deus sabe tudo, Deus é onisciente. E a despeito de ser onisciente e onipotente, ele se compadece. Então confie nele. Isso que você está vivendo vai passar. Um amigo, pregador, ele sempre começava seus sermões dizendo assim: Você está feliz? A pessoa dizia: Tô, vai passar. Você está triste? Tô, vai passar também. Então, tudo passa. O que não passa é o amor de Deus, né? Então, seguremos firmemente a mão de Jesus. Lembremos-nos de que para ele não há nada que possa impedi-lo. Tocar num cadáver, tocar num esquife, naquele tempo era tornar-se imundo. Mas Jesus não estava preocupado com essas regras, né? Porque ele expulsava a imundície, expulsava a contaminação, né? Então, ele nunca foi contaminado por nada. Então, não se preocupe se você cometeu um pecado que está martelando aí na sua mente, mas eu me tornei impuro, eu não tenho dignidade para buscar a Deus, eu não tenho condições de ir à igreja porque eu sou um pecador. Aí é que você precisa ir. É isso mesmo que você tem que fazer, tocar em Cristo agora pela fé, para que ele possa purificar você. Você se levanta e continua marchando até o dia que nós vamos encontrar Jesus pessoalmente. Que história maravilhosa, né? Duas multidões, duas disposições de ânimo, dois tipos de sentimento. Você escolhe a qual multidão você quer pertencer. Se é a multidão dos que seguem Jesus, olham para cima, olham para frente, têm esperança, um sorriso no rosto, ou a multidão que, infelizmente, acha que a morte é o fim e caminha cabisbaixa, triste por esse mundo. Eu quero caminhar na multidão que anda com Jesus. E eu espero que vocês também tenham esse desejo. Então nunca esqueçam de que o milagre da cura, da ressurreição do filho da viúva de Naim, ele fala muita coisa ao nosso coração, mas principalmente fala de um Deus que se compadece e de um Deus que tem poder para resolver todo e qualquer problema. Basta confiarmos nele, no tempo dele, na forma dele, porque ele vai agir. E finalmente, em breve, nós veremos Jesus voltar, e aí todos os mortos em Cristo vão, dessa vez, nessa ocasião, sim, ressuscitar de onde morreram e viverão para sempre conosco e com Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Que Deus nos visite todos os dias e que nós estejamos de mãos dadas com Ele todos os dias também, para ver esses milagres acontecendo também na nossa realidade. Esse é o meu desejo para nós, nesta noite, e para nós, por toda a vida, enquanto aguardamos Jesus voltar. Deus abençoe vocês, esse pequeno grupo, permaneçam firmes e que em breve nós nos encontremos, né, lá no Mar de Vidro. Essa é a nossa grande esperança. Amém.